Eu poderia ter sido qualquer coisa. Eu poderia ter estudado, viajado, conhecido o mundo. Mas eu nasci na casa errada, na época errada, com o pai errado. E para mulheres como eu, sonhar não era permitido. Meu nome é Dona Alzira, tenho 79 anos. E hoje, olhando para trás, vejo quantas batalhas precisei enfrentar para ser quem sou. Mas, quando fecho os olhos e volto no tempo, ainda sinto o cheiro do café coado no fogão a lenha. Ouço o ranger da cadeira de balanço do meu pai e o som da costura que minha mãe fazia todas as noites, enquanto ele lia o jornal em silêncio. Antes de continuar, eu quero saber de onde vocês estão assistindo meu relato. Deixa nos comentários. Aproveita e inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito. Nasci em 1945, no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha onde as ruas eram de terra e as casas de madeira. Cresci vendo mulheres acordarem antes do sol nascer para preparar o café dos maridos e meninos irem para a escola enquanto meninas aprendiam a costurar, cozinhar e cuidar dos irmãos mais novos. A primeira vez que entendi que o mundo não era justo, eu tinha 6 anos. Meu irmão mais velho, Osmar, ganhou um caderno novo para ir à escola. Eu, que adorava rabiscar na terra com um graveto, peguei o caderno escondido para ver as letras bonitas que estavam desenhadas ali. Mas bastou meu pai me ver folheando aquelas páginas para arrancá-lo das minhas mãos. "Isso não é coisa de menina!" Ele gritou, rasgando uma das folhas sem querer. Minha mãe me puxou pelo braço e me levou para dentro. Sem me olhar nos olhos, ela murmurou: "Alzira, escuta seu pai. É melhor assim." Foi naquele dia que aprendi que havia 2 tipos de pessoas no mundo: os que tinham direito a um futuro e as que apenas serviam a ele. E eu havia nascido para servir. Meu pai era um homem duro, um típico chefe de família dos anos 1950. Para ele, mulher tinha que obedecer, e qualquer sinal de questionamento era falta de respeito. Ele não batia na minha mãe, mas sua presença era um peso. Tudo tinha que ser do jeito dele, e o silêncio dela era a maior prova de medo que existia. Ele era pedreiro e trabalhava de sol a sol. Voltava para casa sempre com um cheiro forte de cimento, as mãos calejadas, e sua voz grave ecoava pela casa como um trovão. Quando ele entrava, minha mãe ficava em alerta, e eu aprendi rápido que precisava ser invisível. O pior momento do dia era o jantar. Se a comida não estivesse no ponto certo, se a casa não estivesse impecável, bastava um olhar dele para minha mãe ficar com os olhos marejados. Ele nunca precisou erguer a mão. Sua autoridade estava nas palavras e no medo que ele incutia em todos nós. Mas eu tinha algo dentro de mim que não aceitava aquele destino. E isso se tornaria meu maior problema. Nossa casa era pequena, feita de tábuas velhas, com um fogão a lenha na cozinha e um quarto dividido entre os irmãos. Eu dormia com minha mãe em uma cama de madeira que rangia a cada movimento, enquanto meu pai dormia sozinho na cama grande. O quintal era cheio de galinhas, e quando não estava ajudando minha mãe, eu adorava sentar na soleira da porta e observar as crianças que passavam a caminho da escola. Meu coração se apertava toda vez que via as meninas de uniforme azul, segurando livros e cadernos, rindo umas com as outras. Eu queria estar entre elas, queria aprender as palavras que formavam os textos, queria saber como os números faziam sentido. Mas, para minha família, educação para meninas era desperdício de tempo. Pra que escola, se você vai casar e ser dona de casa? Meu pai sempre dizia. Minha mãe nunca me defendeu. Ela apenas abaixava a cabeça e concordava. E por anos eu aceitei, porque eu era apenas uma criança, e tudo o que eu conhecia era aquela realidade. Mas meu coração nunca aceitou aquele destino. Algo em mim gritava, uma voz interna que eu tentava ignorar, mas que ficava cada vez mais forte, conforme eu crescia.
A primeira vez que desafiei meu pai, eu tinha 12 anos. Foi um dia comum. Ele saiu para trabalhar, minha mãe lavava as roupas no tanque, e eu deveria estar ajudando. Mas não consegui resistir. Peguei um pedaço de carvão e comecei a escrever na parede de madeira da nossa casa, copiando algumas palavras que tinha visto nos papéis velhos que minha mãe usava para enrolar mantimentos. Eu estava tão imersa que não percebi quando ele chegou mais cedo. O silêncio da sua presença fez meu estômago gelar. "O que é isso?" ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de raiva. Eu tentei esconder a mão suja de carvão, mas ele já tinha visto. Seu rosto ficou vermelho e antes que eu pudesse me explicar, ele arrancou o carvão da minha mão e apagou tudo com um pano sujo. "Isso aqui não é escola. Mulher não precisa escrever. Mulher precisa saber cozinhar e costurar." Eu sabia que deveria ter pedido desculpas, abaixado a cabeça como minha mãe fazia. Mas, naquele dia, eu fiz algo impensável. "Mas eu quero aprender, pai. Quero estudar." O que aconteceu depois foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Ele nunca havia me batido antes, mas naquele dia, me deu um tapa tão forte que meus ouvidos zumbiram. Minha mãe correu para me segurar antes que eu caísse. "Se eu ouvir isso de novo, eu quebro sua mão!" Meu pai gritou, antes de sair furioso. E ali, no colo da minha mãe, com a bochecha ardendo e o coração em pedaços, eu entendi que, para ser quem eu queria ser, eu teria que enfrentar o meu próprio pai. E aquilo seria só o começo da batalha mais difícil da minha vida. O que pode ser mais perigoso do que um livro? Para o meu pai, nada. Porque um livro ensina. Um livro abre portas. E mulher que pensa, para ele, era mulher perdida. Depois do tapa que levei, minha alma ficou marcada mais do que meu rosto. Eu podia sentir minha bochecha arder por dentro sempre que lembrava da cena, da voz do meu pai ecoando na casa, da dor que ele sentia simplesmente por eu ter vontade de aprender. Mas dentro de mim, algo havia sido despertado. Uma revolta silenciosa, uma chama pequena, mas impossível de apagar. E como o destino gosta de testar a gente, foi exatamente naquele mesmo ano que o que eu mais queria no mundo cruzou o meu caminho pela primeira vez. Um livro. Eu tinha 12 anos quando vi um livro de verdade pela primeira vez. Até aquele dia, eu só conhecia cadernos velhos, algumas folhas soltas que via em jornais jogados na feira ou os papéis que minha mãe usava para embrulhar comida. Mas um livro era outra coisa. Aconteceu em um dia qualquer, quando fui ao armazém buscar fubá para o almoço. O senhor Firmino, dono do armazém, tinha um jeito bravo, mas gostava de conversar. Enquanto ele pesava o fubá, notei algo em cima do balcão. Um livro com capa de couro escuro, gasto pelo tempo, mas intacto. Meu coração acelerou. "O que é isso?" perguntei sem pensar. Ele olhou para mim e sorriu. "Isso? Ah, é só um livro que meu neto esqueceu aqui. Quer ver?" Meus dedos tremiam quando ele colocou o livro na minha mão. Era pesado. Eu não sabia o que estava escrito ali. Mas o simples fato de segurar aquelas páginas, sentir o cheiro do papel envelhecido, passar os dedos sobre as letras gravadas na capa, aquilo era mágico. Meu pai não podia saber, mas eu precisava daquele livro. "Senhor Firmino, o senhor me empresta?" Ele me olhou por um tempo, como se soubesse que aquele pedido poderia me causar problemas. Depois, suspirou e estendeu o livro de volta para mim. "Cuida bem dele, menina, e não deixa ninguém ver se for te trazer problema." Peguei o livro e corri para casa, meu coração batendo como se eu tivesse cometido um crime. E, talvez, para o meu pai, aquilo fosse mesmo um crime. Esconder um livro em casa era um desafio. Minha mãe não podia saber. Meu pai jamais poderia desconfiar. Então, fiz o que qualquer menina desesperada faria.
Escondi o livro dentro de um saco de arroz velho no fundo do armário da cozinha. Naquela noite, quando todos dormiam, puxei o livro para debaixo do lençol e, com a luz fraca da lamparina que minha mãe mantinha acesa no canto do quarto, comecei a virar as páginas. Eu não sabia ler, mas eu queria aprender. Passei horas olhando aquelas palavras, reconhecendo algumas letras que já tinha visto nos jornais. Era como um código secreto, esperando para ser decifrado. No dia seguinte, acordei com os olhos ardendo, mas com uma sensação diferente no peito. Eu estava aprendendo, mesmo que sozinha, mesmo que escondida. E pela primeira vez, senti que havia um jeito de fugir daquela vida sem sair de casa. A coisa mais difícil era manter o livro escondido. Minha mãe percebia que eu estava diferente, mas não perguntava nada. Talvez soubesse, talvez no fundo torcesse por mim. Por semanas minha rotina foi a mesma. Trabalhava o dia todo e à noite lia às escondidas. Até que um dia fui descuidada. Era fim de tarde. Meu pai ainda não tinha chegado e minha mãe lavava roupa no tanque. O livro estava dentro da minha saia dobrada sobre a mesa, enquanto eu tentava formar palavras, passando o dedo por cada letra. Foi quando ouvi o som dos passos pesados na varanda. O sangue sumiu do meu rosto. Meu pai entrou e antes que eu pudesse esconder o livro, ele já tinha visto. "O que é isso?" Sua voz saiu como um trovão. Tentei responder, mas meu corpo congelou. Ele pegou o livro das minhas mãos com brutalidade e o jogou contra a parede. "Onde você pegou isso?" Minha mãe correu para dentro ao ouvir os gritos. Meus irmãos se encolheram no canto. Eu só conseguia olhar para aquele livro no chão, a capa rasgada no canto, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mulher que lê fica doida. Mulher que lê não arranja marido. Minha mãe tentou intervir. Ela só queria aprender um pouquinho. "Cala essa boca!" Ele gritou, e minha mãe encolheu os ombros. Eu sabia que deveria ficar quieta, que deveria abaixar a cabeça e pedir desculpas. Mas algo dentro de mim se recusou a ceder. Levantei os olhos e, mesmo com a voz trêmula, falei. "O senhor pode quebrar esse livro, mas não pode tirar o que eu já aprendi." Um silêncio tomou conta da casa. O olhar do meu pai ficou ainda mais escuro. Ele cerrou os punhos e então, sem dizer nada, pegou o livro e o jogou no fogão a lenha. Eu gritei. Eu corri. Tentei puxar as páginas antes que o fogo as devorasse. Mas era tarde. Vi o papel escurecer, as letras desaparecerem entre as chamas e senti algo dentro de mim queimar junto. Meu pai me segurou pelo braço e me arrastou para o quarto. "Você nunca mais vai tocar em um livro nessa casa." A porta bateu. O barulho da chave girando ecoou como uma sentença. Eu estava trancada. E, naquela escuridão, com o cheiro de papel queimado ainda no ar, fiz uma promessa para mim mesma. Se meu pai achava que podia me calar, ele estava enganado. O fogo queimou as páginas, mas não queimou o que já estava dentro de mim. Meu pai podia destruir os livros, mas não podia apagar minha sede de aprender. Aquele foi o dia em que aprendi que o medo tem cheiro. Ele tem o cheiro da fumaça de um livro queimado, do suor frio escorrendo pelas costas, do silêncio pesado que se instala numa casa depois que a violência fala mais alto. Meu pai me trancou no quarto por 2 dias inteiros. A porta só se abria para minha mãe me passar um prato de comida, sempre em silêncio, sem me olhar nos olhos. Eu sabia que ela queria me dizer algo, mas não podia. Ela nunca podia. Quando finalmente saí, a casa já estava em ordem, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim estava diferente. Eu sentia ódio. Ódio do meu pai. Ódio daquela casa que me aprisionava. Ódio do destino que me foi imposto antes mesmo de eu nascer. Mas, acima de tudo, eu sentia fome.
fome de conhecimento. E se meu pai achava que podia me deter queimando um livro? Naquela noite, deitada na cama de madeira que rangia a cada movimento, fiquei olhando para o teto, sentindo meu corpo doer pelo castigo, mas com a cabeça fervendo em planos. Eu precisava aprender a ler. Não era mais um desejo. Não era um sonho ingênuo de menina que queria ir para agora a escola. Era uma questão de sobrevivência. Eu não sabia como, nem quando, mas eu aprenderia. E o mais importante, faria isso debaixo do nariz do meu pai. O destino, às vezes, tem formas estranhas de nos dar oportunidades. Depois do incidente do livro queimado, meu pai não falou mais comigo. Ele me olhava de canto de olho, como se esperasse que eu voltasse a ser a menina obediente que ele acreditava ter moldado. O silêncio entre nós se tornou uma parede intransponível. Mas, sem que ele soubesse, alguém dentro daquela casa estava do meu lado. Era meu irmão Osmar. 5 anos mais velho que eu. Ele nunca teve problemas em seguir as regras do nosso pai. Ia para a escola sem reclamar, fazia o que era esperado de um filho homem. Mas ele me conhecia bem demais. Sabia que eu não desistiria. E foi numa tarde qualquer, enquanto eu lavava roupa no tanque do quintal, que ele se aproximou e, sem me olhar, enfiou um pedaço de papel amassado no bolso do meu avental. "Não conta pra ninguém", sussurrou antes de se afastar. Meu coração disparou. Quando consegui um momento sozinha, corri para trás do galinheiro e desdobrei o papel. E lá estavam as letras. Ele havia escrito o alfabeto, letra por letra, com traços firmes e organizados. E, logo abaixo, frases simples, palavras soltas, escritas de um jeito que até mesmo alguém como eu, que nunca teve aula, poderia começar a entender. O A de amor, o B de bolo, o C de casa. Eu fiquei olhando aquilo por tanto tempo que minhas mãos suaram e o papel ficou úmido. Meu irmão havia feito algo imperdoável na nossa família. Ele me deu um jeito de aprender. Não podia arriscar estudar durante o dia. Meu pai estava sempre por perto. E minha mãe não suportaria vê-lo me castigando outra vez. Então, fiz o que qualquer menina desesperada por conhecimento faria. Aprendi a ler às escondidas. À noite, quando todos dormiam, eu me esgueirava para debaixo do cobertor, segurando aquele pedaço de papel com todas as forças, como se fosse minha passagem para um mundo novo. A luz da lamparina no canto do quarto projetava sombras fracas na parede. Com os dedos trêmulos, eu passava pelas letras tentando memorizá-las, tentando entender como elas formavam palavras. Os sons vinham devagar. Meu irmão cochichava algumas palavras para mim quando podia, mas a maior parte do aprendizado foi solitária. Eu repetia as letras baixinho, formando os sons com a boca, aprendendo a enxergar o que antes era apenas um monte de rabiscos. E então, uma noite aconteceu. Depois de semanas treinando sozinha, meu olhar caiu sobre uma palavra que Osmar havia escrito no fim do papel. Era uma palavra simples, mas poderosa. Liberdade. Eu sussurrei, mal acreditando. Pela primeira vez na vida, eu havia lido uma palavra inteira. Eu me abracei e chorei em silêncio. Minha felicidade durou pouco. Meu pai começou a desconfiar do meu comportamento. Eu não parecia mais a mesma menina submissa. Ele percebia meu olhar diferente, meu silêncio carregado de intenções. E minha mãe... Minha mãe percebeu antes dele. Foi numa noite qualquer, enquanto lavávamos os pratos do jantar. Minha cabeça estava longe, repetindo as palavras que eu havia aprendido na noite anterior. De repente, minha mãe colocou a mão sobre a minha e apertou de leve. "Alzira, o que você anda fazendo?" Meu estômago revirou. Ela não estava brava, mas seus olhos estavam cheios de medo. "Nada, mãe." Ela suspirou. "Seu pai vai perceber. Eu queria dizer que ela estava errada, que eu era cuidadosa, que ninguém nunca descobriria. Mas, no fundo,
Eu sabia que era questão de tempo. E eu não estava errada. Porque, dias depois, meu pai descobriu meu segredo da pior forma possível. E o que aconteceu naquela noite mudaria tudo para sempre. Algumas batalhas a gente escolhe, outras nos escolhem. E naquela noite, eu fui escolhida para lutar pela minha própria vida. Eu sabia que era questão de tempo até meu pai perceber. Uma casa como a nossa não tinha segredos. As paredes eram finas, os olhares afiados, e qualquer mudança no comportamento de alguém era notada. Eu tentava agir normalmente, fingia que nada tinha mudado, mas dentro de mim, eu já não era mais a mesma. Eu sabia ler. Talvez não fosse como os meninos da escola que aprendiam direitinho com os professores. Mas eu conseguia juntar as letras, formar palavras, decifrar frases. E isso me fazia diferente. E meu pai sentiu essa diferença. Ele não sabia o que era, mas percebia que eu já não abaixava a cabeça como antes. Que minha mãe, mesmo sem dizer nada, às vezes me olhava de um jeito estranho, como se estivesse vendo uma versão de si mesma que nunca teve coragem de existir. E então, aconteceu. Naquela noite, meu segredo foi revelado da pior forma possível. Era uma quarta-feira quente, dessas que fazem a poeira grudar na pele. O cheiro de feijão cozinhando no fogão, a lenha enchia a casa. E minha mãe cortava mandioca na pia enquanto eu varria o chão. Osmar já tinha saído para dormir na casa de um amigo. E meu pai estava sentado na varanda, afiando a lâmina do facão. Eu já estava terminando o serviço quando escorregou do meu bolso um pedaço de papel amassado. Meu coração parou. Era um dos bilhetes que Osmar me dava para treinar a leitura. Antes que eu pudesse pegá-lo de volta, meu pai viu. Ele olhou para o chão, franziu a testa e se levantou devagar. Seu olhar escureceu. O olhar de um homem que sentiu cheiro de traição dentro da própria casa. "O que é isso?" Sua voz saiu baixa, carregada de desconfiança. Minha mãe parou de cortar a mandioca. Eu senti o ar ficando pesado, denso. "Nada, pai. Só um papel." Tentei esconder, mas já era tarde. Ele pisou no papel com a bota, amassando ainda mais, e então se abaixou para pegá-lo. Suas mãos calejadas abriram o bilhete, e eu vi quando seus olhos percorreram as palavras. O sangue sumiu do meu rosto. Era um dos trechos que eu copiava das folhas velhas dos jornais. Uma frase simples, mas que, para ele, era uma afronta. "Educação é liberdade." O silêncio durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, meu pai amassou o papel com força e deu um passo à frente. "Quem te deu isso?" Eu sabia que se dissesse a verdade, Osmar pagaria o preço comigo. Então, fiz o que pude. "Achei na rua." O tapa veio rápido e forte. Minha cabeça virou para o lado. Minha boca ardeu. Minha mãe ofegou baixinho, sem coragem de intervir. "Não mente pra mim, Alzira. Quem te deu isso?" Engoli o choro. Não responderia. Meu pai respirou fundo, apertou os olhos e agarrou meu braço. "Mulher que lê vira prostituta. Mulher que lê se perde. Você quer virar vagabunda? É isso?" Eu tremia. Não por medo do castigo, mas porque o ódio dentro de mim crescia mais do que o medo. Ele me sacudiu com força. "Responde! Você quer ser vagabunda?" Foi então que aconteceu o impensável. Eu olhei nos olhos dele e só respondi, baixo, mas firme. "Eu só quero estudar." Um segundo de silêncio. Então veio o soco. Não um tapa, um soco. Ele me acertou o estômago e o ar fugiu dos meus pulmões. Caí de joelhos no chão, tentando respirar, vendo tudo escurecer ao meu redor. Minha mãe gritou e se ajoelhou ao meu lado, segurando meus ombros. "Pelo amor de Deus, João! Ela é sua filha!" Mas meu pai estava cego de raiva. Ele puxou meu cabelo, me obrigando a levantar o rosto. "Se eu te pegar lendo de novo, eu te boto pra fora dessa casa."
Ele me largou e saiu, esbravejando. A porta da cozinha bateu tão forte que o prato na mesa tremeu. E eu, ali no chão, finalmente percebi. Ele não tinha medo de que eu me perdesse. Ele tinha medo de que eu me encontrasse. Minha mãe me ajudou a levantar, mas não olhou nos meus olhos. Pegou um pano molhado e pressionou contra minha boca, onde eu sentia um corte ardendo. Você não devia ter feito isso. Eu ri. Rir doía. Mas tudo doía naquela noite. Devia sim, mãe. Alguém tinha que fazer. Ela balançou a cabeça, parecendo mais cansada do que triste. Você não entende. Seu pai é assim. Sempre foi. Não tem como mudar. E por que a senhora nunca tentou? Ela me olhou. Pela primeira vez na vida, realmente me olhou. E eu vi ali dentro algo partindo-se. Ela suspirou e se afastou, voltando para a pia. E eu entendi. Minha mãe era eu. Ou melhor, o que eu me tornaria se desistisse. A diferença entre nós era que eu não estava disposta a abaixar a cabeça. Naquela noite, deitada na cama, com a dor do soco ainda pulsando no estômago, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia sair daquela casa. Eu não sabia como. Não sabia para onde. Mas eu ia. E essa decisão mudaria tudo. Naquela noite, com o estômago latejando e o gosto de sangue na boca, eu fiquei deitada de olhos abertos, encarando o teto escuro. Meu corpo doía, minha alma ardia. Mas o que mais me machucava não era o soco que meu pai me deu, nem a humilhação de ser arrastada pelo cabelo. Era o silêncio da minha mãe. Ela havia enxugado meu rosto com um pano úmido, mas não tocou no assunto. Não me olhou nos olhos. Apenas virou as costas e foi dormir ao lado do homem que me bateu. E eu entendi. Se eu quisesse me salvar, teria que fazer isso sozinha. Mas meu pai não deixaria barato. E nos dias seguintes, ele me fez pagar o preço da minha ousadia. Na manhã seguinte, acordei com a dor do soco ainda pulsando em cada movimento. Mas não podia demonstrar fraqueza. Levantei, lavei o rosto e fui para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Meu pai já estava lá, sentado à mesa, tomando café. O cheiro forte do café amargo se misturava ao silêncio da casa. Ele me olhou de relance e então disse com a voz calma, sem tirar os olhos do jornal: Você não come hoje, nem amanhã, nem depois. Minha mãe parou de mexer o feijão na panela. João, pelo amor de Deus! Cala a boca, mulher! Ele cortou, batendo a xícara na mesa. Eu segurei a respiração. E pode esquecer de dormir na cama. Vai dormir no terreiro. Quem quer estudar, que aprenda primeiro a sobreviver. Eu não respondi. Porque eu já tinha aprendido. Homens como meu pai não se enfrentam com palavras. Se enfrentam com resistência. E eu ia resistir. Mas, por Deus, como doeu. No primeiro dia eu aguentei. A fome veio como um bicho pequeno, beliscando minha barriga devagar. O sol castigava o quintal onde ele me obrigou a dormir, e a poeira entrava nos meus olhos. No segundo dia, a fome se transformou em dor. Meu corpo estava mole, minha boca seca. Eu me arrastava pelo quintal como um bicho ferido, enquanto minha mãe deixava um copo d'água perto da porta, fingindo que não tinha sido ela. No terceiro dia, a fome se tornou ódio. Ódio do meu pai, ódio da minha mãe por aceitar tudo, ódio da vida que me fizeram viver. Eu chorava de raiva, de fraqueza, de desespero. Meu corpo já não respondia. Minha mente estava nublada. E foi então que o medo me abraçou. Eu não queria morrer ali. Eu não queria me tornar só mais uma mulher quebrada, sem sonhos, sem vida, sem voz. E então, aconteceu. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir no chão frio do quintal, ouvi um barulho. Passos. A porta dos fundos se abriu devagar, e eu vi um vulto se aproximando. Eu me encolhi. Mas então, reconheci o cheiro.
Era minha mãe. Ela carregava algo nas mãos, e quando se agachou ao meu lado, eu vi um pedaço de pão. Ela olhou para os lados antes de sussurrar. Come, rápido. Meus olhos se encheram de lágrimas. Peguei o pão e devorei como um animal, sentindo o gosto da farinha misturada com o sal das minhas lágrimas. Minha mãe ficou ali, ajoelhada ao meu lado, sem dizer nada. Então, antes de se levantar, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Ela segurou minha mão, apertou forte e então disse baixinho: Eu queria ter tido sua coragem, minha filha. E se foi? Naquela noite, de barriga ainda vazia, mas com o coração cheio de algo novo, eu fiz uma promessa. Se minha mãe nunca pôde sair daquela casa, eu sairia por nós duas, custe o que custar. Meu pai manteve meu castigo por mais 2 dias, até minha mãe convencê-lo a me deixar voltar para dentro. Mas algo mudou depois disso. Ele não falava mais comigo. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. E eu sabia que aquilo era um aviso. Ele estava esperando a próxima oportunidade para me esmagar de vez. Mas eu não ia dar essa chance para ele. Foi então que descobri algo que mudaria tudo. Num dia qualquer, enquanto lavava roupa no rio, ouvi as vizinhas conversando. A dona Laura conseguiu uma bolsa de estudo para o filho mais velho. Vai estudar de graça na cidade grande. Meu corpo gelou. Bolsa? Perguntei sem pensar. Elas me olharam surpresas. É, quando o aluno vai bem na escola e não tem dinheiro, ganha um lugar num colégio melhor. Até moradia eles ajudam. Meu coração disparou. Aquilo era a minha chance. Se eu estudasse, se eu me esforçasse, eu poderia conseguir uma bolsa. Eu poderia ir embora. Mas, para isso, eu precisaria enfrentar o maior obstáculo da minha vida. Meu pai. Depois do castigo, meu pai parou de falar comigo. Ele não me olhava, não me chamava pelo nome, nada. Era como se eu não existisse mais dentro daquela casa. Mas, ao contrário do que ele esperava, aquilo não me destruiu. Na verdade, me fortaleceu. Eu já sabia o que queria: sair dali. Mas para isso precisava estudar. Precisava conseguir uma bolsa. E para conseguir isso, eu precisava de um último passo: convencer minha mãe a me ajudar. Eu sabia que minha mãe não seria fácil de dobrar. Ela vivia com medo. Medo do meu pai, medo do que as pessoas diriam, medo do mundo lá fora. Seu olhar era sempre baixo, sua voz sempre controlada. Eu nunca a via rir alto. Nunca a via se permitir nada que fugisse do esperado. E o pior, ela acreditava que estava certa. Ela achava que aquela vida era tudo o que uma mulher podia ter. Que era normal viver pisando em ovos. Que era normal engolir as palavras antes que se tornassem problemas. E por isso, eu sabia. Para sair daquela casa, eu precisava enfrentar o maior medo da minha vida. Eu precisava enfrentar o medo dela. Foi uma tarde quente, dessas que fazem o ar parecer pesado. Minha mãe lavava roupa no tanque, com o avental sujo de sabão. Eu me aproximei, sentindo meu coração disparado dentro do peito. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Ela parou o que estava fazendo e me olhou. O que foi, Alzira? Respirei fundo. Eu quero estudar. Quero tentar conseguir uma bolsa e sair daqui. O barulho da água parou. O olhar dela endureceu. Isso não é coisa pra você, menina. Para com isso. Ela voltou a esfregar as roupas com força, como se quisesse me ignorar. Mas eu não podia parar. Mãe, eu não quero ficar aqui a vida toda. Não quero ser a senhora. Ela trincou o maxilar. Por um segundo, achei que fosse me bater. Mas, em vez disso, ela apenas apertou os olhos e suspirou, como se segurasse algo dentro de si há muito tempo. Eu sei, ela murmurou. Eu pisquei surpresa. O quê? Ela largou a roupa e se sentou no banquinho de madeira ao lado do tanque. Olhou para as próprias mãos, enrugadas pelo trabalho,
calejadas pelos anos, e então disse algo que mudaria minha visão sobre tudo. Eu também queria ir embora um dia, mas não tive coragem. Meu coração acelerou. Por quê? Ela riu, mas sem alegria. Porque minha mãe me criou para ter medo, assim como eu te criei. Minha mãe nasceu e cresceu ouvindo que mulheres não tinham escolha, que o certo era casar, ter filhos, obedecer ao marido e aceitar a vida como ela era. Quando conheceu meu pai, viu nele um homem trabalhador, alguém que lhe daria segurança, mas nunca imaginou que essa segurança viraria prisão. Ela não amava meu pai, nunca amou, mas tinha medo do mundo lá fora. Então, ficou. E ao longo dos anos, foi se apagando. Eu me tornei exatamente o que minha mãe queria que eu fosse. Uma mulher sem voz. Ela olhou para mim e eu senti um frio na espinha. Se você for embora, Alzira, seu pai nunca mais vai te aceitar de volta. Você sabe disso, não sabe? Eu sabia, mas preferia ser rejeitada por ele do que rejeitar a mim mesma. Então segurei as mãos dela, apertando forte. Mãe, me ajuda. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, soltou um longo suspiro e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. O que você precisa? E naquele momento, eu soube. Pela primeira vez na vida, minha mãe escolheria me ajudar. Nos dias seguintes, ela começou a me ensinar o pouco que sabia. Me ajudava a praticar leitura quando meu pai não estava por perto. Me dava folhas velhas de jornal, me ensinava a escrever meu nome de um jeito mais bonito. Se quiser uma bolsa, precisa saber escrever direito. Osmar também ajudava, sempre que podia. Meu pai? Ele desconfiava, mas não sabia o que estávamos aprontando. E assim, pela primeira vez, minha mãe e eu estávamos do mesmo lado. Eu sabia que não seria fácil. Sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de obstáculos. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia ser como minha mãe. Eu ia sair daquela casa. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Os dias passavam e, pela primeira vez, minha mãe e eu tínhamos um segredo em comum. Enquanto meu pai se ocupava com o trabalho, minha mãe me ensinava o que podia. Osmar me passava palavras novas e eu praticava sempre que conseguia 1 minuto de sossego. Mas eu sabia que isso não seria o bastante. Se eu quisesse sair daquela casa, precisava de algo maior. E então, como um sinal dos céus, minha oportunidade apareceu. Foi num dia comum, desses em que a vida parece seguir seu rumo sem grandes surpresas. Minha mãe me mandou buscar farinha no mercado, e lá estava eu, esperando o senhor Firmino pesar o saco, quando meus olhos bateram em um papel colado na parede. Era um cartaz escrito à mão, com letras grandes. Bolsa de estudos para moças sem recursos, inscrições na prefeitura. Meu coração disparou. Era isso. Minha chance. Minha única chance. Corri para casa com as mãos suando e o coração aos pulos. Entreguei a farinha para minha mãe e assim que fiquei a sós com ela na cozinha, sussurrei. Mãe, eu achei um jeito. Expliquei sobre o cartaz, sobre a bolsa, sobre a possibilidade de sair dali sem depender de ninguém. Minha mãe ouvia, os olhos fixos na panela de feijão, mexendo devagar com a colher de pau. Quando terminei de falar, ela suspirou. E o que você quer que eu faça? Me leva lá. Ela finalmente me olhou, e eu vi o medo dentro dos seus olhos. Seu pai não pode saber disso, Alzira. Se ele souber... Ele não vai saber. Silêncio. Ela passou as mãos no rosto, respirou fundo e murmurou. Amanhã cedo, antes do sol nascer. Meu coração quase explodiu de felicidade. Eu tinha um plano. Eu tinha uma saída. Mas eu não sabia que o destino ainda ia testar minha coragem de forma cruel. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada, revivendo cada palavra do cartaz, tentando imaginar como seria minha vida longe dali.
Um quarto só meu. Um livro de verdade. Um professor ensinando. Mas, no meio da madrugada, ouvi o barulho de uma cadeira arrastando na cozinha. Meu coração gelou. Levantei devagar, sem fazer barulho, e espiei pela fresta da porta. Meu pai estava acordado. Ele estava sentado à mesa, olhando para minha mãe de um jeito diferente. Um jeito desconfiado. Você tá estranha. Minha mãe manteve a cabeça baixa. Só cansada. Meu pai estreitou os olhos. Cansada de quê? Você não faz nada além do seu dever. Ele deu um gole no café frio, bateu a caneca na mesa e murmurou. Se eu descobrir que você tá acobertando alguma coisa, Maria, eu juro... Ele não terminou a frase, mas ele não precisava. Minha mãe apenas assentiu, sem levantar a cabeça. Ele ficou mais um tempo ali, depois se levantou e voltou para o quarto. Fiquei ali parada com o coração disparado. Ele estava sentindo. Ele sabia que algo estava acontecendo. E se ele descobrisse, eu estava acabada. Às 4 da manhã, minha mãe me acordou. Anda, menina, antes que ele acorde. Vesti meu vestido mais simples, ajeitei os cabelos e saímos em silêncio, apenas com o barulho dos grilos e do vento balançando as árvores. A prefeitura não era longe, mas cada passo parecia um risco. Chegamos pouco antes das 6, quando os funcionários estavam abrindo as portas. Minha mãe me empurrou para dentro. Vai, eu te espero aqui. Minhas pernas tremiam quando me aproximei da mesa onde uma mulher anotava os nomes. Seu nome, moça? Alzira. Sabe ler e escrever? Engoli em seco. Sei um pouco. Ela assentiu e empurrou um formulário para mim. Preencha aqui. Depois terá que fazer um teste escrito para ver se consegue a bolsa. Peguei o papel com as mãos suando frio. Eu sabia ler. Mas será que era o suficiente? Sentei num banco de madeira e olhei para a folha. As palavras estavam ali, esperando para serem decifradas. Respirei fundo. Comecei a escrever. Devagar, cuidando de cada traço. Cada palavra que eu escrevia era uma vitória contra tudo que me disseram que eu não podia ser. Mas eu não sabia se seria o bastante. Quando terminei, entreguei a folha para a tua mulher, que olhou para mim com um pequeno sorriso. Boa sorte, menina. Saí da sala com as pernas bambas. Minha mãe estava ali, esperando. Conseguiu? Não sei, mas agora só resta esperar. E nós voltamos para casa, sem saber que nos próximos dias minha vida ia mudar para sempre. Os dias que se seguiram depois da minha inscrição foram os mais longos da minha vida. Eu acordava cedo, trabalhava como sempre, fingia que nada tinha mudado. Mas, por dentro, eu vivia em alerta. Meu pai já estava desconfiado. Ele sentia que algo estava fora do lugar. Seu olhar sobre mim era mais pesado, seus silêncios mais longos. Eu evitava cruzar com ele dentro de casa. Minha mãe também andava mais calada. O medo estava estampado em seu rosto. E então, finalmente, o dia chegou. O dia em que eu soube se tinha conseguido a bolsa ou não. Naquela manhã, minha mãe me chamou no quintal, longe dos ouvidos do meu pai. Ela me entregou um envelope. Eu o abri com as mãos trêmulas e senti meu coração acelerar ao ver as palavras escritas ali. Alzira Maria dos Santos, aprovada para a bolsa de estudos. Eu li e reli aquelas palavras umas 10 vezes, sentindo meu corpo inteiro formigar. Eu tinha conseguido. Eu ia sair dali, eu ia estudar. Minha mãe me olhou segurando o avental com força. O que você vai fazer agora? Era uma pergunta simples, mas o que ela realmente queria dizer era: você tem coragem? Eu tinha. Vou embora, hoje mesmo. Minha mãe sabia que meu pai jamais permitiria que eu saísse de casa para estudar. Ele preferia me ver morta a aceitar que sua filha desafiasse tudo em que ele acreditava. Então, fugir era minha única opção.
Mas eu precisava de um plano. Minha bolsa incluía uma vaga em um alojamento na cidade. Mas eu tinha que estar lá em até 2 dias. Se não comparecesse, perderia a vaga. Minha mãe ia me ajudar a pegar o ônibus na manhã seguinte, antes do sol nascer. Mas o destino não ia me deixar ir tão fácil. Porque, naquela noite, meu pai descobriu tudo. Eu já estava deitada quando ouvi a voz do meu pai ecoar pela casa. Maria! O que é isso? Meu sangue gelou. Levantei num salto e me aproximei da porta do quarto. Espiei pela fresta. Ele segurava o envelope da bolsa. O mesmo envelope que minha mãe escondeu atrás do armário. Ele tinha achado. Minha mãe estava parada na cozinha, pálida, sem saber o que dizer. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Minha mãe apertou as mãos no avental. Eu... Mas ela não conseguiu mentir. O tapa veio tão rápido que eu só ouvi o estalo. Tá achando que me engana, Maria? Ela cambaleou, segurando o rosto. Meu corpo inteiro tremia. Eu queria correr, gritar, enfrentá-lo. Mas se eu fizesse isso agora, perderia minha única chance de sair. Então, engoli o choro e me escondi na sombra, esperando. Meu pai respirou fundo, os olhos cheios de ódio. Amanhã eu resolvo isso. Essa menina nunca mais sai dessa casa. Ele pegou o envelope e o jogou no fogo do fogão a lenha. As chamas subiram, devorando as palavras que representavam minha única saída. E naquele momento, eu soube que tinha que fugir naquela noite. Esperei até que a casa estivesse mergulhada no silêncio. Meu pai roncava no quarto. Minha mãe chorava baixinho debaixo das cobertas. Então me levantei devagar, sem fazer barulho. Peguei uma trouxa de roupas e um pouco de dinheiro que minha mãe tinha guardado para mim. Na cozinha vi minha mãe sentada à mesa, me esperando. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto marcado pelo tapa. Você vai mesmo? Ela sussurrou. Vou. Ela suspirou e segurou minhas mãos com força. Então vai agora. Eu fico aqui segurando seu pai o máximo que puder. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mãe, vem comigo. Ela sorriu triste e balançou a cabeça. Minha vida já passou, filha. A sua ainda pode ser diferente. Eu queria implorar, mas sabia que não adiantava. Então, a abracei forte. Eu volto pra te buscar. Eu prometo. Ela me soltou devagar e sussurrou. Corre. Saí de casa em silêncio, correndo pela estrada de terra sob a luz da lua. Eu sabia que tinha pouco tempo. Quando cheguei ao ponto de ônibus, esperei com o coração disparado. O medo de meu pai acordar e me pegar me consumia. Mas então... As luzes do ônibus apareceram na curva. Ele parou. Subi os degraus com as pernas bambas e entreguei o dinheiro ao cobrador. Sentei no fundo, olhando pela janela. O ônibus começou a andar. E, naquele momento, eu soube que estava livre. Eu estava indo para a cidade, para uma nova vida, para um futuro que sempre me foi negado. E pela primeira vez, chorei de alívio. O sol nasceu quando o ônibus entrou na cidade. Eu não sabia exatamente o que me esperava. Eu não tinha ninguém ali, nenhuma certeza, nenhum plano além de estudar. Mas eu tinha uma coisa que nunca tive antes: a liberdade. E eu faria valer cada segundo dela. Quando o ônibus entrou na cidade, o sol já nascia no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Era a primeira vez que eu viajava para tão longe. A primeira vez que eu estava realmente sozinha. O medo ainda me acompanhava, colado à minha pele, como poeira de estrada. Meu pai podia estar me procurando. E se ele descobrisse onde eu estava? E se eu não conseguisse me manter? Mas, por mais que minha mente me enchesse de dúvidas, uma coisa eu sabia. Eu jamais voltaria para aquela casa. Desci do ônibus com uma trouxa de roupas e o pouco dinheiro que minha mãe conseguiu me dar escondido. Meus pés tocaram o chão da rodoviária e eu respirei fundo.
A cidade era diferente de tudo que eu conhecia. Ruas de pedra, gente apressada, carros buzinando, o cheiro de pão fresco misturado com fumaça. Tudo era grande, barulhento, assustador. Eu me sentia perdida, pequena. Mas eu não tinha tempo para ter medo. Eu precisava ir até a escola onde minha bolsa me esperava. Com as mãos suadas e o coração disparado, parei um senhor que vendia jornais e perguntei: "Moço, o senhor sabe onde fica o Colégio Nossa Senhora da Glória?" Ele me olhou de cima a baixo, estranhando meu sotaque do interior. "Subindo a rua, depois da praça." "Mas, menina, você é nova aqui? Tá sozinha?" Assenti, sentindo um nó na garganta. Ele me olhou com pena, depois apontou a direção. "Vai com Deus!" Agradeci e segui o caminho. A cada passo, minha barriga se revirava. Não só de nervoso, mas de fome. Eu não comia direito há dias. Mas fome era o menor dos meus problemas agora. Eu precisava garantir que minha vaga ainda estava lá. Cheguei ao colégio no final da manhã. Era um prédio grande, de muros altos e portões de ferro. O tipo de lugar onde eu nunca imaginei que pisaria. Entrei devagar, segurando o envelope que minha mãe conseguiu reescrever depois que meu pai queimou o original. Minhas mãos tremiam quando cheguei à sala da diretora. Uma mulher de óculos redondos e cabelo preso folheava papéis na mesa. "Sim?" Ela perguntou sem erguer os olhos. "Meu nome é Alzira. Eu consegui uma bolsa de estudos aqui." Ela finalmente me olhou. "Nome completo?" "Alzira Maria dos Santos." Ela começou a revirar os papéis, enquanto eu segurava o fôlego. Os segundos pareciam uma eternidade. Até que ela fechou a pasta e disse: "Infelizmente, sua vaga já foi preenchida." O chão sumiu dos meus pés. "Como assim? Eu fui aprovada?" "Você não compareceu no prazo." Minha visão ficou turva. Não podia ser. Eu tive problemas, mas estou aqui agora. Eu fiz o teste, eu fui aprovada. Sinto muito. A vaga foi passada para outra aluna. Minha garganta apertou. Todos os meus esforços. Tudo o que eu sofri. Tudo para nada? Meus olhos ardiam, mas eu não ia chorar. Não ali. Não diante dela. Agradeci, virei as costas e saí. Eu estava na cidade grande, livre, mas sem dinheiro, sem escola, sem rumo, sozinha. Caminhei sem destino, sem saber o que fazer. Me sentei na praça e tentei pensar. O que agora? Voltar não era uma opção. O sol queimava minha pele. Meu estômago roncava. Meu corpo estava cansado. Eu olhava as pessoas passando e me perguntava. Ninguém via que eu estava ali sem saber para onde ir. Eu queria chorar. Mas chorar não ia resolver nada. Foi então que uma mulher passou carregando um cesto de pães. Parecia estar indo para algum restaurante. E então, uma ideia surgiu. Eu ia arrumar trabalho. Eu ia dar um jeito de ficar. Me levantei e segui a mulher até uma pequena padaria. Ela entregou os pães ao dono, um senhor gordo de avental sujo de farinha. Meu coração batia forte quando me aproximei do balcão. "Moço, o senhor precisa de ajuda aqui?" Ele me olhou de cima a baixo. "Você já trabalhou antes?" "Não, mas aprendo rápido." Ele coçou a cabeça. "Não tenho muito dinheiro para pagar, mas posso dar comida e um canto nos fundos para dormir." Meu peito se encheu de alívio. "Eu aceito." E foi assim que, naquela noite, dormi num quartinho atrás da padaria. Não era uma cama confortável, mas era minha. Eu estava cansada, faminta, machucada. Mas, pela primeira vez, eu não tinha medo. Deitei no colchão fino, ouvindo os barulhos da cidade lá fora. Eu não tinha tudo o que queria, mas eu tinha algo que nunca tive antes. Uma chance. E eu não ia desperdiçar. A luta ainda não tinha acabado. Na verdade, ela estava só começando. Os anos passaram como um sopro. Os primeiros meses na cidade foram difíceis. Muito difíceis.
Trabalhei na padaria até conseguir juntar um pouco de dinheiro. Depois, passei a lavar roupa para senhoras ricas. E à noite, estudava com os livros que conseguia emprestados com os padres da igreja. Eu nunca tinha pisado numa sala de aula, mas aprendi tudo o que precisava aprender sozinha. Com esforço e coragem, consegui um emprego melhor como balconista de farmácia. Depois, como assistente em um escritório pequeno. Até que, um dia, passei na prova para o magistério. Eu virei professora. Lembro do meu primeiro dia na sala de aula como se fosse ontem. As crianças olhavam para mim com curiosidade. Eu, uma menina do interior, que nunca teve direito ao estudo, agora ensinava outras crianças a ler e escrever. Eu me segurei para não chorar ao escrever a primeira palavra no quadro negro. Liberdade. A mesma palavra que meu irmão me ensinou em segredo. A palavra que mudou minha vida. E ali naquela sala cheia de olhos atentos, eu soube que tinha vencido. Mas havia uma coisa que ainda precisava ser feita. Eu precisava voltar. Eu precisava olhar meu pai nos olhos. Depois de quase 10 anos, eu voltei. A estrada de terra ainda estava lá, o cheiro de lenha queimando no ar. O mesmo portão velho. A mesma sensação de nostalgia e medo misturados no peito. A casa parecia menor do que eu lembrava. Mais apagada, mais triste. Minha mãe me recebeu na porta. Ela já estava mais velha, com rugas no rosto e cabelos grisalhos. Mas ainda era a mesma mulher submissa. Seus olhos se encheram de lágrimas ao me ver. Alzira, você voltou. Eu a abracei forte. Eu prometi que voltaria. Ela me segurou pelos ombros, me analisando. Você está tão diferente, tão bonita. Eu sorri. Eu estou livre, mãe. Ela baixou os olhos e suspirou. Seu pai, ele está lá dentro. Meu coração disparou. Entrei na casa devagar, meus passos ecoando no assoalho de madeira. E lá estava ele. Sentado na cadeira de balanço, com os cabelos mais brancos, o rosto enrugado, mais velho, mais cansado. Quando me viu, seu olhar endureceu. Por um momento, eu achei que ele me expulsaria dali. Mas ele apenas ficou me olhando. Até que finalmente disse: Você voltou. Não era uma pergunta, era uma constatação. Eu voltei. Ele soltou um longo suspiro e desviou o olhar. Eu sempre soube que você não ficaria aqui. O senhor tentou me impedir. Ele riu, mas sem alegria. Eu tentei te salvar. Franzi o senho. Salvar de quê? Ele ergueu os olhos para mim e pela primeira vez vi algo que nunca imaginei ver no rosto do meu pai. Medo. Do mundo. Do que fazem com mulheres que pensam demais. Eu travei a mandíbula. O senhor me bateu para me proteger? O senhor me trancou para me salvar? Ele suspirou e olhou para o chão. Eu fiz o que achei certo. Do meu jeito. Senti um nó na garganta. Por anos eu odiei aquele homem. Mas, olhando para ele agora, eu percebi uma coisa. Ele era um homem preso ao próprio tempo. Criado para acreditar que mulher não podia ser livre. Criado para obedecer regras que não escolheu. E no fundo, ele teve mais medo da minha liberdade do que eu mesma tive. Mas eu quebrei o ciclo. Eu fui além do destino que ele me impôs. Então, respirei fundo e disse: O senhor pode não ter acreditado em mim, mas eu venci. Ele me olhou de novo. Seu rosto não demonstrou nada. Mas então, num gesto quase imperceptível, ele assentiu. E aquilo, para mim, foi a maior vitória de todas. Antes de ir embora, sentei ao lado da minha mãe na cozinha. Ela segurou minhas mãos. Você é forte, minha filha. Eu sorri. A senhora também pode ser. Ela riu baixinho e desviou o olhar. Não, minha vida já passou. Suspirei e apertei suas mãos. Então me deixa mudar a vida da senhora. Vem comigo.
Ela congelou. O quê? Vem morar comigo, mãe. A senhora não precisa mais viver assim. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E seu pai? Ele fez as escolhas dele. Agora a senhora pode fazer as suas. Ela olhou para esta casa, para o fogão de lenha, para a mesa que arrumou por tantos anos. Então, respirou fundo e disse: Me espera, vou pegar minhas coisas. Naquele dia, minha mãe saiu daquela casa. A mulher que passou a vida inteira abaixando a cabeça finalmente ergueu os olhos. E juntas, partimos para uma nova vida. Uma vida onde nenhuma de nós nunca mais precisaria pedir permissão para sonhar. Se você se emocionou com o meu relato de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Aproveite e me conte aí nos comentários a sua história de vida. Até mais, queridos e queridas.